O quadrinho Watchmen, lançado em 1986, hoje em dia é considerado um grande clássico dos quadrinhos. Sendo influente até hoje, trazendo uma crítica bem certeira sobre os super-heróis, foi um quadrinho que nunca pensou em ter uma continuação. Porém teve, em 2019. Mas antes de chegarmos lá, tivemos outras obras relacionadas a Watchmen. Tivemos um filme que adapta o quadrinho dirigido por Zack Snyder, a série antes de Watchmen, que são uma série de histórias mostrando a vida anterior dos personagens do quadrinho original. Em 2017 tivemos uma série em quadrinhos chamada Doomsday Clock, que é uma série que reúne o universo da DC com o universo de Watchmen. E chegamos em 2019, que aí sim temos a série continuação. E também vale lembrar de uma outra série em quadrinhos de 2 edições lançada em 2020, nome Rorschach. Essa eu quero comentar em um vídeo separado. Uma coisa que vale falar sobre essas outras obras anteriores é que o filme do Zack Snyder hoje em dia é muito criticado por não ser uma boa adaptação, mas há quem veja também como um bom filme. Eu acho que como filme ele até vai, eu acho que ele consegue trazer certos momentos, mas é um filme que acaba sabotando ele mesmo na própria ideia que ele traz, sem considerar que ele é uma adaptação. Eu acho que ele não consegue seguir em frente com a própria crítica colocada no filme. A série em quadrinho antes de Watchmen sofre com o fato de que não há muito a se contar, pelo menos para mim, na história dos heróis. Afinal, os personagens estão bem estabelecidos na história original. E a série Doomsday Clock, essa aqui eu não li, então não posso dizer com certeza, mas eu acho que é bem óbvio que o universo de Watchmen e o universo da DC em si não combinam. Mas em relação à série de 2019, eu acho que ela não só consegue contar a sua própria história, mas também trazer temas que já vimos na história original. O Alan Moore já disse algumas vezes em relação a essa série que ele não gosta, mesmo que ele não tenha assistido. E eu com certeza discordo do Alan Moore, não é só porque ele é criador da história original que tudo que ele diz tem que ser levado em conta como se ele tivesse a palavra final. Ok, ele pode não gostar, não tem problema. Mas a série não deixa de ser boa só porque ele disse. A série se passa 34 anos depois na cidade de Oklahoma, onde vemos um cenário praticamente distópico, onde um grupo racista chamado a Sétima Cavalaria fez um ataque coordenado aos policiais, fazendo com que um pânico geral se instalasse. Então uma nova lei fosse criada, no qual eles mascaravam os policiais para proteger suas identidades. Nós acompanhamos a personagem principal, Angela Eibar, que sobreviveu ao ataque chamado de A Noite Branca e agora se veste como Irmã Noite. A primeira coisa que podemos falar sobre essa série é o seu tema principal, que é o racismo. No começo da série, um destaque para um evento histórico que foi há muito tempo esquecido, mas que essa série trouxe à tona, que foi o massacre de Tulsa, ocorrido em 1921, na qual um jovem negro foi acusado de tentar abusar de uma mulher no elevador. Pelo que se sabe, a moça em si deu um grito, mas ninguém sabe ao certo o que de fato aconteceu. Especula-se que ele apenas acabou pisando no pé da moça por acidente. De qualquer forma, não haviam provas cabíveis, mas mesmo assim levaram o rapaz preso, gerando uma revolta, um protesto entre os negros, e os brancos, que acreditavam que o rapaz tentou abusar da moça, entraram na briga, e isso gerou uma confusão que escalou muito rápido. Estima-se que mais de 300 pessoas morreram, mas esses números geralmente não são precisos. Vou deixar um link de uma matéria da BBC sobre o caso, para quem tiver interesse. E colocar essa história como ponto inicial é importante porque nós temos outro tema importante nessa série, que é o legado. O legado da cidade, o legado dos personagens. Eu vou voltar nesse tema depois. A série traz de volta o personagem que já conhecemos, e é que ela está mais velha e está trabalhando para o governo como caçadora de vigilantes. O que a gente entende é que ela fez algum tipo de acordo com o governo para ela não ir presa, coisa que o Coruja não fez. Por isso nós não vemos ele na série. Nós também temos o Adrian Weiss, o Osmandia de volta, que pra mim ele tá péssimo. Eu acho que não tinha muito pra onde ir com esse personagem. Ele terminou muito bem no quadrinho original. E aqui ele virou meio que uma pessoa que só quer reconhecimento, coisa que não faz sentido com o personagem porque ele nunca quis reconhecimento. Tudo que ele fez foi porque ele de fato acreditava que era o certo. E aqui ele é um cara que quer muito esse reconhecimento, ele quer ser visto como um cara que salvou o mundo, que pra mim não faz sentido. Na cena que um personagem chamado Wade, que é o Luke Glass, é capturado, inclusive o Wade é um personagem interessante porque ele é um dos sobreviventes do ataque da Lula gigante. Ele estava lá quando aconteceu,
E ele é traumatizado com isso, ele tem um bunker, a máscara dele é feita de um material que é para evitar a Lula, supostamente. É um material que pelo menos previne um pouco, uma empresa vende aquele material. E ele tem um grupo de pessoas que são traumatizadas com isso. Então é interessante você ver, por mais que seja em pequena escala, as consequências das coisas que o Osmandia fez. E quando ele é capturado pela 7ª Cavalaria, é mostrado um vídeo pra ele, o Osmandia gravando, ele dizendo pro presidente que foi ele que tá com a Lula e tal. Que não faz o menor sentido, porque o Osmandia, quando ele estava fazendo a Lula, ele matou todo mundo envolvido no projeto. Então por que ele estaria confessando o que ele fez? Ele manteve tudo dele em sigilo. E como eu disse, ele acreditava de fato que estava salvando o mundo. Então, pra mim não faz sentido ele confessar isso. Ao longo da trama a gente acompanha ele. Ele saiu uma lua de Júpiter, o Dr. Manhattan mandou ele pra lá. O Dr. Manhattan criou vida lá e mandou ele pra lá pra ele ser uma espécie de governante do lugar. E é muito chato. É muito chato, é muito sem graça. Pelo menos pra mim. Até que o plot twist é legal. Mas no geral eu acho muito chato. Talvez a gente tivesse visto um processo melhor sobre ele, talvez, mas eu acho que como foi feito, pra mim, não me pegou pelo menos. Eu acho que o personagem ele acabou muito bem na HQ, não tinha muito o que continuar. É diferente da Laurie, por exemplo, porque a Laurie é uma pessoa que a mudança dela é mais natural. Já a do Osmandia, a gente precisava de um tempo, de um momento pra gente ver isso melhor. Nós também temos de volta o Dr. Manhattan, que também tem um plot twist envolvendo ele. Ele acaba sendo um conto da história, já que certo personagem só faz as coisas porque o Manhattan acabou interferindo, o poder dele é colocado em xeque ali de pessoas que querem esse poder dele, que é a 7ª Cavalaria e a Lady True. E também temos pra mim o que foi a melhor adição, que é o Justiça Encapuzada. Voltando aqui, é um personagem que ele aparece pouco nos quadrinhos, porque ele fez parte da primeira geração de heróis, que foi os Minutemen. Depois ele desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com ele direito. Mas aqui a gente tem o retorno dele reformulado, dando pra ele um passado, uma motivação, toda uma simbologia pro traje dele. Temos de volta uma crítica que havia nos quadrinhos, que é a questão de pessoas mascaradas e de como elas escondem intenções, ou ainda pior, o fato de usarem máscaras faz com que elas de fato mostrem quem elas são de verdade. E aqui é colocado em um contexto policial. Enquanto no quadrinho a gente tinha indivíduos separados que utilizavam máscaras, agora temos um setor, uma corporação que usa máscaras agora, que é a polícia, que depois do ataque da 7ª Cavalaria, agora utilizam máscaras para esconder sua identidade. De um lado, você tem a proteção do agente, do outro, você abre brechas para certas crueldades que podem ser feitas, mas que esses indivíduos estão protegidos por máscaras, no qual não podem ser identificados. Principalmente quando a gente descobre toda a tramóia por volta disso, que toda essa coisa dos policiais mascarados foi um plano arquitetado desde sempre. A gente tem o personagem do Judge, o xerife Judge, que ele surge ali como amigo da Angela e tal, e depois a gente descobre que ele fazia parte da 7ª Cavalaria, e com ele tinha o senador Kane, que é outro personagem que aparece, que a gente descobre que está envolvido também, que ele e o Judge arquitetaram todo esse plano para mascarar os policiais, justamente para servir os propósitos deles. A gente tem o pai da Angela, que é uma pessoa que tinha medo de pessoas mascaradas, que ela nunca gostou disso, inclusive. A personagem que a Angela se inspira, que é a Irmã Noite, que era de um filme Black Exploitation, que ela queria muito assistir quando era criança, era uma coisa que o pai dela repudiava, não só porque era um filme que não era pra criança, mas porque pra ele a ideia de uma pessoa mascarada era muito perigosa, já que a gente descobre que o pai dele justamente era um Justiça Encapuzada. Sim, o Justiça Encapuzada era o avô da Angela, e de que ele viu o pai dele transbordar toda a sua raiva a partir da máscara. No contexto do Justiça Encapuzada, que é o Will, coloca numa lógica racial do que aconteceu com ele, já que ele era um policial. Os poucos policiais negros que haviam na corporação, e por conta de uma desavença com alguns outros colegas de trabalho, ele acabou transportando essa raiva dele, colocando essa máscara, inclusive todo o símbolo do capuz, da capa, das cordas no pescoço, é todo um símbolo de uma violência que ele sofreu. Ele foi encapuzado, ele foi quase enforcado, ele transformou tudo aquilo nessa raiva incontrolada que ele tinha. Então ele conseguiu canalizar, ele pegou toda essa raiva que ele tinha e canalizou nesse personagem do Justiça Encapuzada. E a gente vê que os Minutemens eram um bando de gente que só queria fama, né? O Capitão Metrópolis mesmo era um cara bem babacão, ele é um cara que só queria de fato a fama de ser o super-herói, mas o Justiça Encapuzada, ele de fato queria fazer essa justiça dele, e ele deixava essa raiva dele, quando ele estava de máscara, ele deixava a raiva dele
transparecer, inclusive para a própria família dele. O filho dele acaba tendo medo dele e a mulher dele acaba indo embora com o filho. Justamente que o filho vai ter essa desconfiança de pessoas que usam máscaras depois. O ponto interessante do personagem é que ele utiliza uma maquiagem branca ao redor dos olhos. Porque é uma coisa que acontece muito, é que sempre quando a gente não sabe ao certo como é o rosto de uma pessoa, a gente deduz que ela seja uma pessoa branca. Porque nós estamos muito acostumados com personagens brancos. Então, o Justiça Capuzada, ele tem aquele branco ao redor dos olhos porque ele sabe que ele vai ser mais aceito. Ele vai ser mais levado em conta se as pessoas acharem que ele é branco. É por isso que eu acho que ele é o melhor personagem que trouxeram de volta dos quadrinhos. Primeiro porque é um personagem que você pode brincar um pouco mais, já que ele não tem muitas informações no quadrinho original. Pelo menos na série você pode brincar com ele mais, você pode colocar mais coisas nele do que os personagens que já são conhecidos e que já são estabelecidos. E voltando a falar sobre o legado, nós temos o personagem do Rorschach, que ele não está na série, mas as suas ideias voltaram para a série. Uma coisa que se falou muito quando a série saiu foi que eles estavam estragando o personagem do Rorschach, já que o grupo A Sétima Cavalaria teve acesso ao diário do Rorschach e colocou aquele diário no seu contexto. Então muita gente ficou nervosa, dizendo que não fazia sentido, porque o Rorschach não era isso, não era aquilo. E de fato, o personagem do Rorschach, ele não é racista. Mas a gente também tira muito de várias outras camadas que o personagem tem, como por exemplo a sua misoginia, a sua homofobia. O Rorschach era um cara completamente delirante, ele tinha uma ideia de que o pai dele era um homem honrado e não sei aonde, sendo que ele na real nem sabe quem é o pai dele, ele não sabe nada, ele criou na cabeça dele essa ideia de que o pai dele era esse homem que entendia as coisas. Inclusive o Rorschach, ele é um cara que fala muito sobre limpeza, ele é um cara que fala muito sobre limpar a cidade, então ele acredita ser esse cara que pode fazer isso, ele pode limpar, e a gente sabe onde essa ideia de limpeza vai dar. É um personagem que foi feito para ter essas nuances, então um grupo pegar o diário dele e encaixar nas suas ideologias, para mim faz muito sentido. Por mais que o Rorschach não seja uma pessoa abertamente ou comprovadamente racista, ele poderia facilmente se encaixar nesse padrão. Porque o Rorschach ele tinha essa ideia de limpeza, ele tinha essa ideia de colocar esses heróis. Pro Rorschach, heróis eram tudo, né? Os heróis eram, como eu falei, ele via esse pai dele como um herói. Ele não sabia do pai dele, não conhecia o pai dele, mas ele idealizou a ideia do pai dele ser um herói. Ele também se via como esse herói, esse cara que poderia limpar. E isso se encaixa muito bem na Sétima Cavalaria. Eles acharem que são heróis, deles vangloriarem quem usa máscara. Depois todo o lance de usar máscara, e de que eles podiam limpar, começando pela cidade e depois talvez o mundo todo, já que a gente vê que a ideia de colocar máscaras nos policiais poderia ser adotada por outros estados. Então faz muito sentido o personagem ele voltar nessa forma, de pessoas se ressignificarem o que ele é para isso. Faz sentido para mim, e tanto para o personagem, tanto para a própria Sétima Cavalaria. E as pessoas ficaram muito bravas com isso. Uma coisa que ajudou a tornar o Rorschach esse ícone foi o filme de 2009, né? Que deixou ele mais foda, ele com ar mais de alguém a ser admirado, mas a gente não pode esquecer que essas nuances sempre estiveram no personagem. E a gente também vai para outro personagem importante, que é a Lady True, que a gente descobre que ela é filha do Adrian, do Ozymandias, que ela é uma personagem que quer roubar o poder do Dr. Manhattan, justamente porque ela também acredita que pode salvar o mundo, assim como o pai dela fez antes. Ela construiu as cabines Manhattans, para onde as pessoas vão lá achando que estão conversando com o Dr. Manhattan, mas estão mandando coisas para ela, como se fosse uma espécie de rezas, que ela vai realizar depois que ela conseguir o poder do Dr. Manhattan. Nós temos também a própria cidade com seu legado violento, colocando em pauta de novo o Massacre de Tulsa, que, como eu comentei, foi um evento que foi esquecido. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar disso. Foi só com a série mesmo que, ao que me parece, veio mais à tona o que aconteceu. Então, e na série a gente vê que a cidade tem esse passado. Eles criaram um programa chamado Retificações, que é para ajudar financeiramente descendentes de famílias que sofreram no Massacre de Tulsa. E mesmo que tenha essa proposta, a cidade ainda está manchada porque você tem o senador, que faz parte da Sétima Cavalaria, você tem o Judge, que também faz parte. O próprio Wade, o Luke Glass, ele comenta, né, que quando a Angela fala com ele sobre o fato do Judge ser racista, ele não fica surpreso, porque ele sabe que aquilo é um legado da cidade. Existe uma certa alienação na cidade. E a gente tem a própria personagem da Angela, que é uma personagem que ela é confrontada ali pelo Will,
que, como eu falei, a gente descobre que ele é o Justiça Encapuzada e de que ele é avô da Angela. A Angela, mesmo descobrindo isso, ela tenta ao todo se distanciar disso. Então é uma personagem que ela sempre tá lidando com o passado dela, ao mesmo tempo que ela quer lidar com ele, ao mesmo tempo ela não quer. Então ela tá sempre renegando o Will, e o Will tá sempre querendo mostrar pra ela esse legado da cidade. Ela como legado dele também. Ele, inclusive, que mostra pra ela quem era o Judge de verdade. E eu acho que a série também fala muito sobre isso, que é sobre esse reconhecimento. A gente conhecer a história, a gente conhecer o que aconteceu. O Will tá tentando mostrar a todo custo pra Angela, ela quer fugir, ela quer negar, ela tá, mesmo que dentro dela ela queira saber. E muitas vezes essa história pode ser dura, né? O Judge era amigo dela, uma pessoa que ela gostava, e descobrir que ele é aquilo é um baque pra ela, mas é preciso conhecer, é preciso saber. E isso faz sentido porque, como eu falei, a série traz o massacre de Tulsa à tona, que foi esquecido, que não é lembrado, e quantas outras histórias não são lembradas? Não só racismo contra negros, mas contra qualquer outro tipo de etnia. Essas histórias que são perdidas com o tempo e que é importante que a gente não perca. E isso pra mim conclui tudo que a série talvez queria falar. Tem muitas coisas interessantes que eu esqueci de comentar na série, como por exemplo o Dr. Manhattan, o fato dele ter voltado pra Terra e se apaixonado pela Angela. Toda a vida dele ser envolta em tragédia, né? Porque ele é um cara que vê o futuro, ele sabe que vai acontecer uma tragédia, mas que ele vive mesmo assim. Tem a Sétima Cavalaria, que antes chamava Ciclope, né? E que eles tinham um dispositivo que fazia com que... A ideia deles era fazer com que as pessoas brigassem entre si, no caso os negros. Criar aquela ideia de que os negros são violentos por natureza, na visão deles. Então eles queriam transportar isso em um aparelho que era hipnótico, né? Para as pessoas. Fora algumas referências, como por exemplo o óculos do Coruja, uma réplica da nave dele. A gente tem um programa de TV chamado Heróis Americanos, que é uma série que tenta... É uma série inspirada nos Minutemans, que todo mundo gosta ali, os policiais adoram, é uma série mega violenta, uma série mega... Pode ser coisa da minha cabeça, mas pra mim essa série tá criticando muito o estilo do Zack Snyder. Pode ser que eu esteja pesando um pouco pro Zack aqui, mas sei lá, me pareceu isso. Esse programa é um lixo. Nesse mundo existem as pílulas de nostalgias, né? Que são pílulas que emulam um sentimento nostálgico. Né, que é o episódio que a Angela acaba tomando as pílulas do Will para acessar as memórias dele. E é muito interessante porque você tem todo momento esse mercado de nostalgia que tá sempre vendendo nostalgia para nós, em uma pílula, né? Que você toma e você tem uma viagem psicodélica. É uma droga extremamente poderosa que faz você viajar completamente. E é interessante porque essa pílula foi proibida lá. E como eu falei, esse mercado de nostalgia tem crescido muito, e essa nostalgia que a gente sente por coisas que a gente nem viveu, né? Como os anos 90, como os anos 80. Então que você tem claramente essa crítica, essa industrialização, essa nostalgia como um medicamento para você relaxar, para você, vou de nostalgia, mas também mostrando os perigos que ela tem. Enfim, foi isso. Espero que tenha gostado. Então até a próxima. É tudo uma piada.